Olá pessoal, eu sou o professor Anderson e na aula de hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre o continente asiático. Nós vamos ver alguns aspectos da população, sua distribuição e algumas características gerais, bem como a sua regionalização. Então a Ásia ela é um continente bastante diverso. Do mesmo jeito que a gente encontra na Ásia paisagens como essa aqui, ó, um templo budista lá no Japão, onde remete a uma cultura milenar, né, uma tradição muito grande, se respeita muito a tradição em vários países asiáticos. Nós também encontramos centros super modernos, né, como por exemplo essa região aqui de Hong Kong, né, que são construções moderníssimas de alta tecnologia e de alto padrão. Então os dois elementos convivem juntos, né, e muitas vezes em harmonia, a tradição junto com as condições da modernidade. Para quem não conhece, né, esse aqui é um mapinha que ele representa os continentes. Então esse que está piscando aqui é o objeto de nosso estudo, é o continente asiático que a gente vai estar vendo algumas características durante essa aula. Então olha só, aqui tem uma divisão política do continente asiático. Vocês estão vendo as fronteiras, né, as divisas entre os países. O maior país da Ásia é a Rússia, né, esse aqui que fica no extremo norte do país. Aí tem outros que se destacam, né, China, o Japão, aqui é a China capitalista, né, a Taiwan, né, que hoje é conhecido como Taiwan, Formosa, né, recebe esses nomes. A Índia, que é outro país super conhecido, a Indonésia, que é um país de uma população gigante, a Arábia Saudita, Irã, Iraque e alguns países pequenos, ó, como Israel, Turquia. Então esses são os países que compõem o continente asiático. Então nós vamos ver algumas características dessa região. Então olha só, a Ásia ela é o maior continente do mundo, né, em extensão de terras. Ela tem 43 milhões de quilômetros quadrados. É um pouco maior do que a América. A América, o nosso continente aqui, ele tem 42 milhões de quilômetros quadrados. Então é um continente gigante. Aí em seguida vem a África, a Antártida, a Europa e a Oceania. Esses são a lista, né, das áreas dos continentes. O percentual, né, da superfície total, então quase um terço da superfície planetária ela está no continente asiático. E a maior parte da população também, ó, 3 bilhões de habitantes. A Ásia ela caracteriza-se por ter planícies férteis, né? Na verdade, os assentamentos humanos que surgiram lá no continente asiático, né, as primeiras cidades, elas surgiram ao longo desses rios, ao longo desses locais mais férteis. Então, em contraste com os elevados planaltos e cadeias de montanhas, o continente asiático apresenta áreas menos extensas de planície. Apesar de elas serem menos extensas, essas áreas elas concentram a maior parte das atividades humanas, que são propícias ao assentamento humano. Devido à disponibilidade de água em estado líquido, a agricultura é praticada nessas regiões há mais de 10 mil anos. São ótimos, né, para o uso agrícola, tanto que a China é um dos maiores produtores mundiais de alimentos. Nos países asiáticos eles têm técnicas milenares já de produção de alimentos nessas áreas. E a gente pode ver por essa imagem de satélite aqui, ó, à noite, né, que os pontos brilhantes, onde existem mais pontos brilhantes, são as áreas de grandes rios. Estão vendo aqui, ó, por exemplo, na África, olha, na África essa região que está brilhando é o rio Nilo. Aqui essa região próximo da Península Arábica, toda essa região com mais concentração de pessoas, mais concentração de luzes, é a região do rio Tigre e o rio Eufrates. Então estão vendo que nas áreas planálticas, por exemplo, os planaltos aqui da Península Arábica, o planalto iraniano, a cordilheira do Himalaia são áreas onde não se tem muito brilho. Por que não se tem muito brilho? Justamente porque é mais dificultada a ocupação humana. Aqui, por exemplo, é uma região muito fria e região seca. Aqui nos planaltos iranianos, mesma coisa, e nos planaltos arábicos também. Então, olha só, o rio Ganges e o rio Hindu, essas áreas aqui, ó, da Índia, estão vendo? Essas áreas são super povoadas. O rio Yangtze e o rio Huanghe na China também são áreas super povoadas, áreas onde as pessoas se concentram. Então, no geral, as pessoas estão concentradas nas faixas litorâneas e nas áreas próximas dos rios. Milenarmente, as culturas asiáticas elas se desenvolveram próximo à área de rios.
E aqui algumas imagens dos rios que cortam a Ásia. Então olha só, o rio Eufrates, por exemplo, lá no Iraque. Ele é uma região desértica cortada por esse rio. Vocês podem ver que os assentamentos humanos são aqui. Lá ao fundo a gente já tem a formação de planaltos, a formação de montanhas, onde a ocupação humana é mais dificultada, né? As pessoas precisam de água no estado líquido para elas sobreviver. Tem rios sagrados, como o rio Ganges, né? Que os hindus acreditam que se você se banhar nesse rio, você se purifica. Tem o Yangtze, que quer dizer rio azul, né? Os chineses deram esse nome para o rio porque ele tem esse aspecto azulado. Tem poucos sedimentos no rio, e aí esse rio reflete as cores do céu e fica na tonalidade azul. Tem o Hanghu, que é chamado de rio amarelo, né? Traduzindo, Hanghu quer dizer rio amarelo, que é esse rio aqui, que tem um pouco mais de sedimento e deixa a coloração amarela. Aí tem vários outros rios menores. A Ásia se caracteriza por ter rios muito importantes, tanto para a agricultura, tanto para as questões econômicas, mas também para as questões religiosas, né? Vocês sabem que as religiões do mundo, elas sempre atrelam a elementos naturais algo de sagrado. Por exemplo, uma montanha sagrada, né? Lá no Monte Sinai. O Monte Sinai para os cristãos é um lugar sagrado. O rio Ganges para os hindus é um lugar sagrado. Então, existem vários lugares sagrados dentro do continente asiático. Rios e agricultura. Então, a planície do rio Yangtze forma uma extensa área de inundação. E essas áreas de inundação, elas são muito boas para a agricultura. Há milênios, né, os chineses já construíam seus canais, construíam seus sistemas de irrigação para promover a agricultura. Tanto, né, que a China produz muito arroz, ela produz muita comida nessas áreas de inundação. Os rios da Ásia também são muito bons para a geração de energia elétrica. Por quê? Esses rios, eles são, em sua maioria, de planaltos. Então, eles nascem lá nas montanhas e passam por regiões planálticas. E vocês sabem que rios de planalto são muito bons para você represar e utilizar o potencial energético que essa água acumula, né, ao descer das montanhas, ao descer dos planaltos. Aqui tem um exemplo da maior usina hidrelétrica do mundo, que é a usina de Três Gargantas, que fica lá na China. Então, eles represaram o rio, e fizeram a maior usina hidrelétrica do mundo, né? A China é um dos maiores produtores de hidroeletricidade do mundo. Ela consome muita energia elétrica e de onde eles podem tirar energia, eles vão explorando. Então, os maiores portos do mundo também, a maioria deles está na Ásia, né? Então, as áreas de estuário, áreas onde os rios desembocam nos oceanos lá do continente asiático, se formam normalmente grandes portos, né? E a maioria deles está na China. Olha aqui, ó. O porto que mais movimentou carga no mundo em 2013 foi Xangai, na China, em primeiro lugar. Aí depois vem Singapura, outro chinês, Shenzhen. Daí Hong Kong, que também pertence à China. Busan, na Coreia do Sul. Ningbo, da China. Qingdao, da China. Guangzhou, da China. Jebel Ali, nos Emirados Árabes. Então vocês podem ver aqui na lista aqui, ó, dos 10 primeiros, né, Tianjin também na China, dos 10 primeiros, todos são portos asiáticos. A Ásia, ela comercializa com o mundo inteiro, ela tem um forte fluxo de mercadorias. Aí somente lá em 11º vem o porto de Roterdã, na Holanda, que é um dos mais movimentados do mundo, fora da Ásia. E aí novamente vem um asiático aqui, ó, Dalian, na China. Então por todo o continente é comum você ver embarcações assim, cheias de containers e comercializando com o mundo inteiro. A Ásia, ela detém os maiores portos do mundo, portos e petróleo. Então, na Ásia também ficam os maiores depósitos de petróleo do mundo. Estima-se que cerca de metade do petróleo do mundo está localizado nessa região aqui, ó, na região do Golfo Pérsico. Onde fica o Golfo Pérsico? Justamente nessa região aqui onde tem o Irã de um lado, a Arábia Saudita do outro, Emirados Árabes, Omã e o Iraque. São grandes produtores de petróleo, são países que têm grandes reservas de petróleo. E por que se chama Pérsico? Porque esse país aqui, o Irã, a maioria da sua população é de persas. Eles são descendentes lá dos antigos persas que formaram, né, o grande império aquemênida e que vivem até hoje, né? Até hoje essas pessoas habitam esse país. Por isso essa região recebeu Golfo Pérsico ou Golfo dos Persas, né? Então, olha só, esse lugar aqui é uma região muito estratégica. Por exemplo, aqui, ó, o Estreito de Hormuz,
no Estreito de Hormuz, aqui nessa região estreita, passa uma grande parte da produção de petróleo do mundo. Então é uma região muito vigiada, é uma região muito disputada pelos países daqui da região e pelos Estados Unidos da América, que é o país que manda no mundo hoje. Então os Estados Unidos procuram manter essa passagem aqui aberta, justamente para que o mundo seja abastecido de petróleo, seu mercado, lá o mercado americano, tenha energia em abundância. Então, são regiões muito importantes para o mundo, essas regiões ali de golfos. Então, a população da Ásia, ela caracteriza-se por ter uma diversidade cultural, uma diversidade étnica muito grande. Até mesmo nos aspectos físicos, a população asiática, ela se diferencia bastante. Você vai ter a população lá de origem mongol, chineses, japoneses, coreanos, os próprios mongóis. Vai ter essa população aqui com a tonalidade de pele um pouco mais avermelhada, que são os indianos. E vai ter essa população que são os árabes, né, que é uma população de maioria branca. Então, cada região da Ásia, ela tem uma diversidade étnica, ela tem uma diversidade cultural bastante elevada. Então, olha só. E nessas regiões concentram-se a grande maioria da população mundial. Estima-se que quase 60% da população mundial concentra-se na Ásia. Os dois países mais populosos do mundo são a China, né, com 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, e a Índia, com 1 bilhão e 282 milhões de pessoas, são os países mais populosos do mundo. É muita gente concentrada em áreas relativamente pequenas. A Índia, por exemplo, a Índia é quase 3 vezes menor do que o Brasil e tem uma população de quase 6 vezes maior do que a do Brasil. Então, é bastante gente concentrada em áreas pequenas. Aí vem uma lista dos outros países, os Estados Unidos 325, a Indonésia 255, o Brasil 203 milhões, Paquistão, Nigéria, Bangladesh, a Rússia, o Japão, esses são os países mais populosos do mundo. Mas os dois maiores, a China e a Índia, são asiáticos. Aí depois vem a Indonésia, asiático também, Paquistão, asiático, Bangladesh, asiático, Japão, asiático, Rússia, uma parte dela asiática também. Olha só, aqui tem um mapinha da distribuição. Pode ver que a maioria da população ela se distribui nessas faixas mais próximas do litoral, que são faixas, né, onde tem as planícies dos rios, são faixas onde a temperatura não baixa tanto, onde é mais agradável de se viver. Estima-se que metade da população mundial vive nessa área aqui, entre o Japão e esse pedaço da China, e nessa outra aqui, nesse pedaço da Índia. Mais ou menos metade da humanidade está concentrada aqui. O restante está espalhado por outras áreas. E pode ver que nessas regiões eles têm mega cidades. Olha, cidades com mais de 12 milhões de habitantes. A maioria delas, né, dessas cidades gigantes, elas estão localizadas no continente asiático. Tem várias bolinhas aqui. Isso quer dizer que tem várias cidades gigantescas, como Tóquio, Osaka, Calcutá, Mumbai, Nova Delhi. São cidades gigantescas. Cidades com mais de 12 milhões de habitantes. Aqui no Brasil nós só temos 2 cidades assim, né? Que é São Paulo e Rio de Janeiro, que são cidades gigantescas que compõem, a megalópole brasileira. Então, olha só, existem várias desigualdades sociais dentro do continente asiático. Então, tem países que são super bons de se viver, por exemplo, o Japão tem um IDH de 0,90, que é considerado um IDH altíssimo. A Coreia do Sul também. Aí tem os países de IDH médio, né? Por exemplo, o Turcomenistão, a Índia, e aí tem uns países de IDH muito ruins, que são considerados IDHs baixos. Por exemplo, Síria, 0,53, Afeganistão, 0,47. Lembrando vocês que o que compõe o IDH é o quanto as pessoas estudam, o quanto elas ganham e o quanto elas vivem. Se a pessoa estuda bastante, se ela ganha bem e se ela vive bastante, ela irá ter um IDH maior, um índice de desenvolvimento humano. Então tem países muito altos, tem países altos, como a Malásia e a China, tem países médios, como a Índia, e tem países muito baixos, como o Afeganistão. Mas mesmo dentro dos países que têm o IDH muito alto, a gente encontra desigualdades sociais devido à concentração de renda. Aqui vocês estão vendo imagens do mesmo país. Essas aqui são imagens da Coreia do Sul e da mesma cidade, inclusive. Essa aqui é uma imagem de Seul, as favelas lá de Seul, e essa aqui é uma imagem de Seul, o centro financeiro lá de Seul.
Então as pessoas dentro de um mesmo país, às vezes, elas não vivem tão bem por conta da concentração de renda. Então você vai encontrar coreanos miseráveis e coreanos super ricos, né, dentro de um mesmo país. O que mede a concentração de renda em um país é o índice Gini. A Coreia do Sul, por exemplo, tem um índice Gini que não é tão bom assim. É um índice Gini elevado, que mostra que o país é bastante desigual. O Brasil é pior ainda, né? O índice Gini do Brasil é mais elevado que o da Coreia do Sul. Isso quer dizer que o nosso país, né, poucas pessoas ganham muito dinheiro e muitas pessoas ganham pouco dinheiro. Gera a pobreza para a maioria da população. Então, cerca de 52% da população asiática ela vive em áreas rurais. Ela depende da agricultura. Enquanto que na Índia, mais de 49% da população economicamente ativa está na agricultura, a Coreia do Sul já é bem diferente. A Coreia do Sul apenas 6,9% está na agricultura. Então tem países lá que são super agrícolas e tem países lá que são super urbanizados. Aí você tem também áreas, né, apesar de metade da população asiática ainda viver na agricultura, tem áreas, né, que possuem super cidades, como por exemplo a região de Tóquio, a região de Nova Delhi, Xangai, Mumbai, Pequim, Calcutá, são áreas em que concentram milhões de pessoas. Só em Tóquio, na região de Tóquio, lá a cidade tem 38 milhões de pessoas, é muita gente concentrada. Então a Ásia é esse continente de contraste. Do mesmo jeito que você encontra muitas pessoas na agricultura, você encontra muitas pessoas formando aglomerações urbanas gigantescas. A Ásia também ela pode ser dividida, né, em várias regiões. Então por que o pessoal da geografia resolveu dividir a Ásia em várias regiões? Para ficar mais fácil estudar, né, para ficar melhor para estudar. Então é comum dividir o continente asiático nessas regiões aqui, ó. Primeiro tem o Sudeste Asiático, Oriente Médio, Leste Asiático, Ásia Central e Ásia Meridional. Então o pessoal da geografia viu que esses países que ficam aqui no centro da Ásia, né, eles são centrais, então resolveram chamar essa região aqui, ó, do Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Tadiquistão e Quirguistão de Ásia Central, né? E aí eles viram que aqui existe uma terra que fica entre a Europa e a Ásia. É um Oriente, né? É um Oriente que fica um pouquinho próximo da região oriental, só que também próximo da Europa. Como ele fica no meio, então resolveram chamar essa região aqui de Oriente Médio ou Oriente do Meio, né? Oriente Médio do Meio é a mesma coisa. Essa região aqui que fica mais ao sul, né? Então os caras da geografia resolveram chamar isso aqui de Ásia Meridional. Para quem não sabe, meridional quer dizer ao sul. Aquilo que está ao sul a gente chama de meridional. Então por ela estar ao sul a gente chama de meridional. Aí se você olha na Rosa dos Ventos, tem uns paizinhos que ficam aqui, não ficam nem no leste e nem no sul, né? Então eles ficam no sudeste, ó, a região sudeste. Você bota uma Rosa dos Ventos aqui, você vai ver que ela aponta para sudeste. Então resolveram chamar essa região aqui do Vietnã, Camboja, Tailândia, Mianmar, Singapura, Indonésia, Filipinas de Sudeste Asiático. E aí tem o pessoal lá do Extremo Oriente, né? Que é chamado de Leste Asiático. Quem está no leste, estão vendo, você bota a Rosa dos Ventos aqui, o leste está para cá. Então os países que estão nessa região aqui foram classificados como países do leste asiático, que engloba o Japão, Coreia do Sul, Coreia do Norte, a Mongólia, China. Então esses países pertencem para o leste asiático. Então essa é a forma de regionalizar a Ásia. Por quê? A gente regionaliza a Ásia. Por exemplo, aqui existem países de maioria muçulmana, né? Então não tem como você englobar, por exemplo, aqui na mesma região em que a maioria da população é budista. Então existem essas diferenças culturais, existem essas diferenças até mesmo na sua carga genética, né? Então a gente regionaliza, fica mais fácil estudar, fica mais fácil entender as características de cada país. Por isso que o pessoal da geografia regionalizou a Ásia dessa maneira, fica melhor para você estudar. Então essa foi nossa aula de hoje sobre o continente asiático. A gente viu alguns aspectos da distribuição da população, aspectos físicos, né? Por que a população se concentra nas áreas mais baixas. Eu fico por aqui e até a próxima, pessoal.